Voltei, gente, para nossa segunda aula, nossa aula de matemática. E para a aula de matemática, vocês irão pegar o livro aí na página 53, certo? Questão 5. 2 potes estão cheios de bolinhas. Serão retiradas 138 bolinhas de cada um deles. Quantas bolinhas restarão nos 2 potes juntos? Então, vamos prestar atenção. Primeiro, o primeiro pote tem 340. Então, dessas 340, eu vou tirar 138. Então, vocês vão fazer 340 menos 138. Faz a continha, certo? Do segundo pote, também vai tirar 138. Então, vocês colocam 250 menos 138 e faz a continha. Depois, vocês vão ver quantas bolinhas ficou em cada um dos potes e vão somar. Quantas bolinhas ficou no primeiro pote e quantas bolinhas ficou no segundo pote. Vocês vão pegar esses dois resultados e vão fazer uma adição, ou seja, somar. Quando vocês somarem quantas bolinhas ficou nos 2 potes, aí vocês vão colocar a resposta aí embaixo. Lembrando que as 3 continhas vocês colocam nesse espaço aí e a resposta coloca nessa linha. Questão 6. Observe e complete a tabela abaixo que mostra a produção indígena de 3 municípios brasileiros, a população. Depois responda as questões. Então, nessa tabela tem a população indígena de alguns municípios do Brasil. Isso no ano de 2010. Tem o município de Barcelos, o município de Boa Vista e o município de Pesqueiro. Tem a área rural, a área urbana e o total. Então, quando eu pego a quantidade de habitantes da área urbana e da área rural e somo, dá o número total, certo? Então, aí, para eu saber a quantidade de habitantes de Barcelos, eu vou somar 1.370 mais 6.997. Coloca a continha aí do lado, soma. Quando somar, coloca o total aí na tabela. Agora, no município de Boa Vista, eu tenho o total e tenho a quantidade da zona urbana. Para eu saber a quantidade da zona rural, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, que é 8.550, e vou diminuir da zona urbana, vou diminuir de 6.072. Então, eu vou colocar 8.550 menos 6.072. Quando eu fizer a continha, a subtração, aí eu coloco o resultado aí, que vai dar o resultado da zona rural. No município de Pesqueiro, eu tenho o total e tenho a quantidade da zona rural. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o total, que é 9.335, e vou diminuir da zona rural. Vou fazer menos 5.287. Então, eu faço essa continha subtraindo e o resultado vai ser o total da zona urbana do município de Pesqueiro, certo? Então, vamos à pergunta da letra A. No município de Barcelos, quantos indígenas há a mais na área rural do que na área urbana? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer outra continha aí. Vocês vão pegar o município, a quantidade de indígenas da zona rural e diminuir da urbana. Ou seja, vocês vão fazer 6.997 menos 1.370. Aí vai dar aí a quantidade da letra A. Lembrando, gente, que todas as continhas vocês têm que colocar aí do lado, certo? Não pode ser só a resposta, não. Tem que ter as continhas. Letra B. Qual é a diferença entre a população indígena urbana e a rural em Boa Vista? Então, vocês vão pegar a população urbana e rural do município de Boa Vista e vão fazer outra continha de subtrair. Vocês vão fazer uma continha de menos. Por quê? Porque você já vai saber quantos habitantes tem na zona rural, né? Que vocês fizeram no início. Então, vocês vão pegar a quantidade urbana e rural e vai fazer uma continha de menos e vai dar a resposta da letra B. Em qual dos municípios a população indígena total é maior? Então, vocês vão ver aí
Aonde é que tem mais habitantes? É em Barcelos, é em Boa Vista ou é em Pesqueiro? Aí vocês vão colocar a resposta aí na letra C. E a última, agora invente outra questão que possa ser respondida com os dados da tabela e peça a um colega que a responda. Então, vocês vão copiar no caderno essa daí, porque vocês vão inventar um problema, ou seja, vai ser a letra D. Vocês vão colocar a letra D da página 53, lá no caderninho de matemática, certo? Aí vocês vão inventar um problema com esses dados da tabela aí. Vocês podem colocar um problema tipo assim: quantos habitantes tem juntos as cidades de Barcelos, Boa Vista e Pesqueiro? Aí vocês botam o problema e botam lá a resposta. Só é colocar o total de habitantes que tem cada um e somar, certo? Mas vocês podem também inventar outro problema. Aí vai depender da criatividade de vocês, certo? Então, essa foi a atividade de matemática. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar. E daqui a pouco eu volto com a terceira aula, que é a aula de geografia.